quando vi aquela mensagem do meu próprio filho Rafael no celular: "Mãe, não se esqueça de comer as sobras da geladeira." Enquanto toda a família comemorava a promoção dele em um restaurante chique sem mim, algo dentro de mim se partiu. Mas não foi só a mensagem que me fez arrumar a mala naquela noite. Foi o que encontrei escondido em uma pasta no meu antigo apartamento, com minha assinatura falsificada, decidindo o destino da única coisa que ainda me restava do meu falecido marido. O que fiz depois disso deixou meu filho completamente em choque quando ele voltou para casa naquela madrugada e viu o que eu havia deixado para trás. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora para não perder nenhuma história emocionante como esta. E nos comentários, conte de qual cidade e estado você está nos assistindo e qual a sua idade. Isso é muito importante para nós. Agora, aproveite esta história que vai mexer com seu coração. A tarde estava tranquila na cozinha. Eu cortava um pepino em rodelas finas e o som ritmado da faca batendo na tábua ecoava pelo ambiente. Toque, toque, toque. O sol de fim de tarde entrava pela janela e iluminava a bancada com aquela luz dourada que sempre me acalmava. Fazia 3 anos desde que José havia partido, e eu me mudei para a casa do meu filho Rafael. Na época, ele tinha acabado de se tornar pai, e Patrícia precisava voltar ao trabalho após a licença maternidade. Eles precisavam desesperadamente de ajuda com o pequeno João. Lembro-me bem do que Rafael disse quando veio me buscar naquele dia. "Mãe, a gente fica com peso na consciência de você ficar sozinha. Vem morar com a gente e você ajuda com o Joãozinho." As palavras soaram um pouco ásperas, mas eu não levei para o lado pessoal. Meu netinho precisava de mim, e isso era o suficiente. Passei o pepino para um prato e peguei 2 tomates da geladeira. Rafael, quando criança, adorava bolo de carne. Às vezes, comia 2 porções enormes de uma vez só. Lembrei das bochechas gordinhas dele quando sorria, e não consegui evitar um sorriso também. Mesmo agora, sendo chefe de departamento, para mim, ele ainda era aquele menino rechonchudo com 2 covinhas. "Vovó!" A vozinha fina de criança ecoou da sala, seguida de passinhos rápidos. Joãozinho correu para a cozinha e agarrou minha perna. "Calma, meu tesouro", eu disse, largando a faca rapidamente, limpando as mãos e me abaixando para pegá-lo no colo. João, com seus 3 anos, já estava pesadinho. Seus olhos eram redondos, igualzinho aos do pai na infância. "Vovó, olha!" Ele estendeu um desenho com linhas coloridas e figuras tortas por todo lado. "O que temos aqui? Deixa eu adivinhar. Um carro?" "Não!" Ele deu risada. "É um dinossauro gigante." "Uau, que dinossauro enorme! Você desenhou muito bem!" Beijei sua bochecha quentinha. "Vamos mostrar para o papai quando ele chegar." "E quando o papai vai chegar?" Olhei para o relógio. Já passava das 6h20 da tarde. Logo, logo, papai já está saindo do trabalho. Naquele momento, a fechadura da porta rangeu. João escapou dos meus braços e disparou em direção à entrada. "Pai!" Eu o segui e vi Rafael entrando. Ele pegou o filho no colo, o rosto cansado, mas sorrindo com carinho. O terno lhe caía perfeitamente, a gravata levemente frouxa. Seus olhos tinham pequenas rugas nos cantos, como o tempo voa. "Mãe," ele acenou, colocando João nos ombros. "Hoje temos uma ótima notícia." "Que notícia?" Peguei a pasta dele. Tinha um leve cheiro de suor. Ele herdou isso do pai, sempre transpirava muito. "Fui promovido. Agora sou gerente de departamento." Sua voz subiu meio tom, os olhos brilhando. "Puxa vida!" Eu me animei. "Eu sabia que você conseguiria." "Espera aí, vou acrescentar mais uns pratos agora. Vamos comemorar direito." Já estava me virando para a cozinha quando Rafael me interrompeu. "Não precisa, mãe. Já reservei uma mesa no Churrascaria IP. Vou jantar com os colegas de trabalho. A Patrícia vem direto do shopping. Só vou me trocar e já saio." Congelei. "Tá bom, vocês vão então. Eu fico e cuido do Joãozinho."
Rafael pareceu não notar meu desânimo. Desatando a gravata, disse: "Vamos levar o João com a gente. Os pais da Patrícia já estão esperando lá." Os pais? Eu pensei de repente. Claro, os pais da Patrícia. "Mãe, não esquenta. Tem um pouco da comida de ontem na geladeira. É só esquentar." Ele jogou o paletó no sofá. "Tá." Eu acenei e sorri. "Vai lá, aproveita." Rafael tomou banho rápido, trocou de roupa e saiu carregando João nos braços. A porta se fechou atrás deles e o único som que restou na cozinha foi o borbulhar da sopa no fogão. Devagar, voltei, desliguei o fogo e olhei os ingredientes preparados. A vontade de cozinhar tinha sumido completamente. "Ah, fazer o quê?" murmurei para mim mesma. "De qualquer forma, já estou velha demais para essas comemorações." Embrulhei o pepino e os tomates em filme plástico e coloquei de volta na geladeira. No congelador havia metade de um rocambole de ontem e uma tigela de arroz. Uma porção já me bastava. Enquanto o micro-ondas apitava, o celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Meu próprio filho. "Mãe, não se esqueça de comer o que tem na geladeira. Não deixe estragar." As palavras pareciam ainda mais frias vindas dele. Não era a nora tentando ser prática. Era meu filho me lembrando das sobras enquanto comemorava sem mim. Ia responder, mas chegou outra mensagem. Uma foto, restaurante chique, mesas com toalhas brancas, lustres brilhantes. Rafael estava no centro com uma taça na mão, sorrindo largo. Ao lado dele, Patrícia com os pais. João no colo do avô, ao lado da Patrícia. Até a irmã de Rafael e o marido dela estavam no canto da foto. Então todo mundo estava lá. Todo mundo, menos eu. Meu filho tinha enviado aquela foto. Meu filho. O menino que eu criei sozinha após a morte de José, que acordei às 4 da manhã para fazer caldo, que sacrifiquei 3 anos sem comprar nada para mim para pagar cursos. E agora me mandava comer sobras e depois me enviava a foto da festa da qual eu fui excluída. Mantive o dedo sobre a tela, a visão embaçada. Finalmente enviei uma palavra só. Legal. Coloquei o celular com a tela para baixo. A capinha de plástico bateu forte na mesa de vidro, um som que ecoou pelo apartamento vazio. O rocambole estava quente e cheirando a carne, mas eu não tinha fome nenhuma. Na verdade, sentia uma náusea subindo. Meu próprio filho. Como ele pôde ser tão indiferente? O relógio da sala marcava 7h30. Já estava escuro lá fora. Mecanicamente, levei o prato para a mesinha de centro e liguei a TV. Estava passando o jornal local, a apresentadora mexendo os lábios animadamente. Não ouvi uma palavra. Meus dedos, quase sem que eu percebesse, abriram o álbum de fotos no celular e voltaram 3 anos no tempo. O primeiro ano novo sem José. A família toda tinha ido a um estúdio fotográfico perto de casa. Rafael no centro, eu à esquerda, Patrícia à direita, Joãozinho em um banquinho na frente. Naquela época, eu ainda fazia parte do retrato de família. As risadas vindas da TV me trouxeram de volta ao presente. Mudei de canal. Uma família estava à mesa, todos rindo juntos. Desliguei a TV. O apartamento ficou imediatamente em silêncio. Só o compressor da geladeira zumbindo de vez em quando. Peguei o celular novamente e reli a mensagem de Rafael. "Mãe, não se esqueça de comer o que tem na geladeira. Não deixe estragar." Cada palavra parecia uma pequena facada. Não era nem "aproveite a comida que você fez." Era "não deixe estragar." Como se eu fosse apenas a pessoa responsável por não desperdiçar comida na casa deles. Cheguei até o quarto de Rafael e Patrícia. Agora era deles, com aquele ar de donos da casa, como dizem. A porta estava destrancada. Empurrei e vi acima da cama uma grande foto do casamento. Patrícia de vestido branco, Rafael de terno preto, os dois radiantes. Lembro desse vestido. Foi feito sob medida. Na época, achei que custava quase metade da pensão anual de José. Fileiras de potes estavam em cima da penteadeira. Reconheci alguns deles. Rafael deu para Patrícia no último aniversário dela.
Ao lado, uma elegante caixa de joias dourada, a maioria das peças que pertenciam a José e a mim, dadas de presente nas festas. Ali, bem à vista, estava o colar de diamantes que Rafael comprou no 5º aniversário de casamento. Fechei a porta silenciosamente e entrei no quarto do bebê. Estava cheio de adesivos coloridos na parede, uma pilha de brinquedos no canto. Peguei da cama um ursinho de pelúcia. Eu o costurei quando João nasceu. Já estava meio gasto, mas sem ele, João não dormia. Pelo menos João precisa de mim, pensei. Recoloquei o ursinho no lugar com cuidado. Voltando para a sala, peguei da prateleira o último álbum. Havia uma fina camada de poeira na capa. Abri a primeira página. Foto em preto e branco. Rafael com 1 mês de idade, bebê enrolado em um pano. Meu rosto jovem naquela época iluminado pela alegria materna. Continuei virando as páginas. Primeiro dia na creche. Ele segurando meu vestido, não querendo me soltar. Formatura do fundamental. Uma faixa vermelha enorme. Ele recitando um poema no palco. Primeiro lugar em matemática no ensino médio, sorrindo modesto. O dia em que chegou a carta da universidade. José e eu até soltamos fogos de artifício no quintal. Cada foto era uma lembrança de como José e eu vivíamos para nosso filho. Para conseguirmos morar em um bairro decente, nos esforçamos e compramos aquele apartamento antigo. 3 anos sem comprar nada para mim por causa dos cursos pré-vestibular. No ano das provas, acordei às 4 da manhã para preparar um caldo para ele. O celular tocou. Na tela, Marina, nossa antiga vizinha, uma das poucas pessoas com quem ainda mantenho contato. Natália, você já jantou? A voz dela sempre soava alta. Já, respondi. Ah, então você simplesmente ficou entediada e resolveu ligar? Ela ficou em silêncio por um momento e de repente disparou. Soube que o Rafael foi promovido. Encontrei a Patrícia hoje e ela estava muito feliz. Disse que agora podem ver um apartamento maior. Meus dedos apertaram a borda do álbum. Um apartamento? É, disse que gostou de um empreendimento novo na Zona Leste, perto de um parque. Que bom, né? Seu Rafael é um bom rapaz. Uma dor aguda atravessou meu estômago. Rafael não tinha me dito nada sobre mudança. Natália, você está aí? Sim, estou ouvindo, consegui dizer. Provavelmente ainda não está decidido. A Patrícia gosta de se animar logo de cara. Talvez, concordou Marina. E, aliás, quando você vai entrar no seu apartamento antigo, estamos nos cadastrando para a demolição do nosso prédio. A entrada está com problemas estruturais. Demolição, entendi. Desde quando? Ah, recentemente. Os avisos estão pendurados e a compensação parece muito boa. O Rafael não comentou? Respirei fundo. Talvez tenha comentado. Minha memória anda meio confusa agora. Não terminei a conversa direito. Trocamos mais algumas palavras e desliguei. Minhas mãos tremiam. Demolição. Apartamento novo. Isso é muito importante. E eu, a mãe, descobrindo através de uma vizinha enquanto meu filho me mandava comer sobras. Saí para a varanda. A brisa da noite estava fresca. Placas luminosas cintilavam à distância. As silhuetas escuras dos prédios se misturavam na noite. Provavelmente estão sentados na churrascaria agora, brindando. Os pais da Patrícia elogiando mais uma vez o genro empreendedor. A irmã de Rafael apresentando Patrícia aos seus amigos bem-sucedidos. E meu filho, meu próprio filho, me mandando uma mensagem fria sobre não desperdiçar comida. Em casa, sozinha. Quando voltei, abri o álbum novamente. A formatura de Rafael na universidade. Ele de beca e capelo nos abraçando, a mim e a José. Nós 3 sorrindo como se o sol estivesse atrás de nós. Eu era importante na vida dele naquela época. Passei o dedo pelo rosto jovem dele e uma lágrima caiu na página. Enxuguei rapidamente, mas as lágrimas continuaram vindo. José, sussurrei, olhando para o sorriso gentil dele em uma das fotos. Nosso filho cresceu.
Ele não precisa mais de mim. Pior, ele nem se importa mais. No banheiro, lavei o rosto com água fria. No espelho, os olhos vermelhos e as rugas pareciam mais profundas que no ano passado. 68 anos. Supostamente, essa é a idade em que você curte os netos, mas estou me sentindo cada vez mais como uma estranha no ninho. Abri o armário do quarto. Havia uma mala pequena no canto, a mesma que José tinha levado para o hospital. Depois da alta, ficou vazia. Muitas coisas foram deixadas lá ou jogamos fora. Tirei a mala da sacola plástica e tirei a poeira. As rodinhas estavam meio emperradas, mas se moviam. Abri e senti um leve cheiro de hospital ainda. Só por uns 2 dias, pensei, e comecei a arrumar algumas trocas de roupa e peças simples. Vou para a casa da Helena, durmo lá, clareio as ideias. Helena é uma ex-colega de trabalho. O marido dela faleceu cedo. Ela mora sozinha numa casa antiga na Zona Norte. Às vezes, conversamos por telefone e ela sempre me convida para ficar pelo menos uns dias. Depois de me arrumar, sentei na beira da cama e escrevi um bilhete. Vou para a casa da Helena por uns dias. Não se preocupem, tem macarrão caseiro na geladeira. Com amor, mãe. Colei o bilhete na geladeira. Olhei em volta do apartamento onde morei por 3 anos. A sala que eu limpava todos os dias. A cozinha onde preparava cada refeição com cuidado. A mesinha e as cadeiras onde João desenhava. Me entreguei por completo e me senti transparente. Quando fechei a porta, algo dentro de mim se partiu. O elevador estava descendo devagar. Eu mordia a alça da mala como se fosse a única coisa a qual pudesse me agarrar. Na saída, o porteiro Carlos olhou para a mala e perguntou: Dona Natália, não tá meio tarde para a senhora sair? Sorri. É só para a casa de uma amiga por uns dias. Tá tudo bem. Cuida-se bem, viu? Ele acenou amigavelmente. O ônibus já tinha passado. Peguei um táxi. Para onde vamos? Perguntou o motorista. Ditei o endereço e me recostei no banco, fechando os olhos. O celular vibrou. Rafael escreveu: Mãe, onde está a fórmula do Joãozinho? Já estamos quase chegando em casa. Olhei para a tela e não respondi. Agora ele lembra que precisa de mim. Agora que precisa de algo prático. Deixa ele descobrir sozinho. Deixa ele lembrar pelo menos um pouco de como eu cuidei dele quando era pequeno, sem mandá-lo comer sobras. O carro parou no sinal vermelho. Atrás do vidro, uma família estava atravessando a rua. O marido e a esposa seguravam as mãos da menina, dizendo algo para ela, e os 3 riam. Meus olhos arderam novamente. José e eu também já tínhamos segurado as mãozinhas de Rafael assim, e pensávamos que seria sempre daquele jeito. Nunca imaginei que um dia ele me trataria como empregada, mandando mensagens frias sobre geladeira. Chegamos. A voz do motorista me trouxe de volta. Paguei e desci em frente ao portão da Helena. Hesitei por um segundo. Será que não vou incomodar? Será que ela vai achar estranho? O celular vibrou de novo. Agora era uma ligação. Rafael. Mãe, onde você está? João está chorando, chamando pela vovó. A gente não acha nada aqui. Respirei fundo e respondi: Vou ficar na casa da Helena uns dias. Cuida do Joãozinho. Enviei a mensagem e desliguei o celular. Hoje vou ser egoísta pela primeira vez. Levantei e toquei a campainha. Helena atendeu quase imediatamente. Os olhos dela se arregalaram. Natália, o que aconteceu? Entra! Posso ficar na sua casa uns 2 dias? A voz saiu mais rouca do que eu esperava. Claro, me dá a mala. Coloca uma água para ferver. Vamos tomar um chá. Não precisa. Coloquei a mala no chão e de repente me senti tão cansada que minhas pernas tremeram. Helena entendeu sem palavras. Vai tomar um banho. Eu arrumo a cama no sofá, é macio, você vai dormir bem. O banho quente me fez perceber que estava tremendo o tempo todo. O espelho estava embaçado. Parecia que meus pensamentos estavam confusos também. Pela primeira vez em 3 anos, tomei banho sem os gritos de João, sem interrupções. Quando saí, descobri que já havia uma cama arrumada no sofá
e um copo de leite morno sobre a mesa. Bebe, vai dormir melhor. Helena deu um tapinha no meu ombro. Amanhã conversamos direito. Hoje vai dormir. Acenei, tomei um pouco do leite e me enfiei debaixo das cobertas. Helena apagou a luz do quarto e deixou um abajur aceso. Meu corpo parecia vazio, mas minha cabeça era como um motor ligado. Fiquei deitada ouvindo os carros passarem de vez em quando. Eles já devem estar em casa. Viram o bilhete. João está chorando. Será que acharam meu macarrão? O celular estava desligado. Eu tinha medo de ligá-lo, com medo de ver mais mensagens frias de Rafael. E medo de que aqui eu cedesse. Mas a verdade é que doía mais, porque foi ele quem mandou aquela mensagem. Se fosse a Patrícia, eu poderia entender. Ela não me conheceu antes, não sabe o que eu sacrifiquei. Mas Rafael, ele sabe, ele estava lá, ele viu, e mesmo assim mandou aquela mensagem como se eu fosse apenas alguém que cuida da casa. Depois de José, Rafael era meu apoio, e agora eu silenciosamente me afastei dele. O travesseiro cheirava a sol. Helena provavelmente estava secando as roupas de cama no varal. Que detalhe pequeno, e isso acentuou especialmente a sensação de que eu não era notada em casa. Ou pior, era notada apenas quando precisavam de algo. Não sei quando finalmente consegui dormir. Sonhei com José. Ele estava parado à distância, acenando com a mão. Eu queria correr, mas a mãozinha de alguém me segurava. Era João. Ele estava chorando. Vovó, não vai embora. Acordei com o silêncio, e pela primeira vez em muitos meses não havia sinal do ronco de João, nem passos apressados de Rafael, nem o barulho do secador de cabelo da Patrícia. Apenas o canto ocasional de um pássaro do lado de fora da janela e alguém pigarreando lá embaixo na entrada. Fechei os olhos por mais 1 minuto e disse para mim mesma: vou resolver isso amanhã de verdade. De manhã, o quarto de Helena cheirava a ovos mexidos e mingau de aveia. Ela colocou os pratos na mesa e pepinos em conserva. Come, disse suavemente. Depois me conta tudo com calma. Contei tudo como foi. O jantar sem mim, a mensagem fria do meu próprio filho sobre não desperdiçar comida, a foto do restaurante, a conversa com Marina sobre a demolição. Helena franziu a testa ainda mais quando soube que foi Rafael quem mandou a mensagem. Isso não está certo. Do próprio filho? Natália, você merece mais respeito. Vamos ver o aviso no seu prédio antigo? Vamos, eu disse. Quero saber o que realmente está acontecendo. Pegamos o ônibus. Lugares familiares passavam rapidamente pela janela. A padaria onde José e eu comprávamos pão, a creche onde levava Rafael, o parque onde costumávamos passear nos fins de semana. Não vinha aqui há 3 anos. Estava quase tudo igual, só mais velho. Havia um grupo de senhoras reunidas no pátio perto da banca. Elas me reconheceram. Natália? Há quanto tempo? Começaram a conversar e abraçar. Fui até o quadro de avisos. Havia um pedaço grande de papel no meio. Aviso de demolição iminente. Nosso prédio estava na lista. O prazo para cadastramento era de 2 semanas. Seu Rafael veio semana passada, disse o vizinho Roberto, se aproximando, com papéis. Ficou sentado na prefeitura por um bom tempo. E o que aconteceu? Meus lábios empalideceram. Perguntou sobre indenização. Vocês têm uma boa metragem, devem pagar bem, ele disse, levantando as mãos. Não sei os detalhes. Helena me pressionou. Vamos na subprefeitura, resolver isso lá. Uma moça jovem estava sentada à mesa na subprefeitura. Sara era o nome dela. Ela costumava nos ajudar com a papelada da aposentadoria de José. Dona Natália, há quanto tempo não a vejo? Ela se levantou. Como posso ajudar? Quero saber sobre nossa casa, eu disse. Prédio 3, entrada 2, apartamento 52. Sara folheou o caderno grosso e olhou para o monitor. Proprietário, José Ferreira da Silva, falecido. Seu filho nos visitou semana passada. Trouxe cópias de certidão de óbito, seus documentos e passaportes.
A estimativa preliminar da indenização é de aproximadamente 3,5 milhões de reais. Quase escureceu minha vista. E qual é a situação agora? Tentei falar com calma. Está acontecendo a avaliação. Depois do acordo ser firmado e assinado, o dinheiro é transferido em até 3 meses. Sara fez uma pausa e olhou para mim mais atentamente. Seu filho disse que a senhora não está se sentindo bem e ele tem autorização completa para cuidar de tudo. Procuração. Que bom! Engoli em seco. Só estou esclarecendo. Obrigada. Minhas pernas cederam lá fora. Encostei na parede. Natália, como você está? Helena ofereceu o ombro. Eles decidem tudo sem mim, suspirei. E ainda me manda mensagem sobre sobras na geladeira. Vamos no apartamento. Eu sempre tive a chave comigo. A fechadura girou, a porta cedeu. Poeira seca atingiu meu nariz. Os móveis estavam cobertos com lençóis, havia finas migalhas cinzentas no chão. Através das frestas nas cortinas, faixas de luz atravessavam. Dava para ver a poeira voando. Cada passo deixava marca. Tudo aqui era meu. Cada canto, a poltrona, a cadeira de balanço de José junto à janela, o vaso onde eu colocava flores. Na cozinha, havia um ímã de Campos do Jordão fixado com o antigo horário das aulas de Rafael da época da faculdade. Tem uma rachadura no parapeito da janela por causa da caneca que ele bateu com força quando adolescente. Nossa foto de casamento está pendurada acima da cama no quarto. O jovem José, alto e bonito. Eu me inclinando em seu ombro. A foto tinha ficado amarelada, mas a felicidade parecia de ontem. Natália, vem aqui. Helena chamou do quarto, onde antes havia um escritório. Ela tinha uma pasta nas mãos. Peguei os documentos, relatório de avaliação e projeto de acordo de compensação assinados por Rafael. Embaixo deles, uma procuração com minha assinatura. Eu conhecia minha letra muito bem. Ele falsificou, sussurrei quase sem voz. É ilegal, Helena disparou. Folheei até o fim e entre as páginas encontrei uma folha de papel dobrada. A letra de Rafael endereçada a Patrícia. Quando vier o dinheiro da demolição, não conta para a mãe agora. Depois que comprarmos o apartamento, levamos ela. Para não ficar nervosa. Já projetei um quarto para ela no térreo, mais perto da cozinha. Vai ser conveniente para cozinhar. Foi como um soco no estômago. Afundei na cadeira de José. Agora tudo fazia sentido. A mensagem fria sobre as sobras, a exclusão do jantar de comemoração. Ele já tinha decidido tudo. Meu lugar era no térreo, mais perto da cozinha, conveniente para cozinhar. Eu não era a mãe dele. Eu era a funcionária doméstica que morava de graça. A porta rangeu de forma familiar. Ali, José sentava com o pequeno Rafael, lendo histórias. Depois, Rafael decorava fórmulas de matemática nessa mesma cadeira. "O que você vai fazer agora?" perguntou Helena baixinho. Respirei fundo. "Vou ficar aqui uns dias. Preciso de tempo para pensar e reunir todos os documentos. Depois eu... Pelo menos deixa eu te ajudar a limpar", disse Helena sem discutir. Rapidamente tiramos os lençóis, sacudimos e limpamos a poeira. Helena correu até a loja para comprar água, sabão e mantimentos básicos. Coloquei o celular para carregar e liguei. Dezenas de chamadas perdidas. Quase todas as mensagens eram de Rafael, algumas de Patrícia. A mensagem mais recente tinha chegado há 10 minutos. De Rafael. "Mãe, onde você está? João chorou a noite toda. Estamos preocupados." Respondi. "Estou no apartamento antigo. Quero ficar sozinha. Não se preocupem." O celular tocou imediatamente. Rafael. "Mãe, por que você foi lá? Ninguém mora lá há muito tempo. Não é seguro. Vou te buscar agora." "Não precisa", eu disse calmamente. "Quero ficar aqui uns 2 dias, lembrar do seu pai." "João está chorando. Ele está chamando pela vovó." Meu coração afundou, mas me lembrei da pasta, da procuração, da observação sobre o térreo mais perto da cozinha, da mensagem fria sobre as sobras. E fiquei mais firme. Vocês são os pais.
Está na hora de aprenderem a fazer isso sozinhos. Volto até o fim de semana. Desliguei. Me virei para Helena. Você pode me ajudar de novo? Quero consultar um advogado. Meu sobrinho David trabalha justamente com imóveis. Ela acenou. Vou ligar para ele e pedir para vir aqui. David chegou depois do almoço. Jovem, usava óculos. Falava com clareza e objetividade. Descrevi tudo desde o início, mostrando a pasta e contando sobre a mensagem que recebi. Ele ajeitou os óculos. Primeiro, a assinatura falsificada tem implicação criminal. Esta procuração é nula. Segundo, o apartamento é propriedade conjunta após a morte do marido. Quaisquer ações somente com consentimento de todos os proprietários. O que devo fazer agora? Dirija-se à subprefeitura e revogue esta procuração. Declare por escrito que não concorda com negociações sem você. Converse calmamente com seu filho e deixe-o explicar o que está tentando fazer. Mas seja firme. Pelo que você me contou, ele precisa aprender a te respeitar. Depois de me despedir de David, sentei na cama recém-arrumada. A luz do entardecer inundava o quarto. José chamava essa hora de dourada. O celular vibrou novamente. Patrícia. Mãe, não fique brava com o Rafael. A gente não te convidou para o jantar de propósito. Pensamos que você não gostaria de lugar assim barulhento. O João fica entediado. Eu não respondi. Não se tratava dos lugares. Tratava-se de meu filho me mandar comer sobras enquanto todos comemoravam. Tratava-se de eu ter sido apagada da conversa sobre minha própria casa. Quando escureceu, a velha casa começou a fazer sons familiares, os canos gorgolejando baixinho, o vento assobiando e, de baixo, o vizinho tossindo. Essas pequenas coisas, de repente, se tornaram familiares de novo. Decidi ficar aqui por alguns dias, organizar meus pensamentos e fazer tudo direito. 68 ainda não é uma sentença. Talvez eu esteja apenas começando. Antes de ir para a cama, olhei aquele bilhete de Rafael novamente. Conveniente para cozinhar no térreo, mais perto da cozinha. Coloquei cuidadosamente na pasta com os documentos e disse para mim mesma em voz alta: amanhã, na subprefeitura. E não haverá mais procuração sem mim. E meu filho vai aprender que mãe não é empregada. Cheguei ao escritório de manhã. As janelas estavam apenas se abrindo. O corredor cheirava a papel e detergente. Sara, a mesma que uma vez nos ajudou com a pensão de José, estava sentada à mesa. Dona Natália, surpresa, ela se levantou. A senhora já está aqui. Sara, preciso revogar a procuração, eu disse sem rodeios. Essa assinatura não é minha. Eu não autorizei negociações sem minha presença. Aqui está meu passaporte. Ela analisou os documentos. Ficou séria. Entendi. Agora vamos preencher o formulário para revogar. Quaisquer ações só com sua participação e assinatura pessoal. Notificações direto para a senhora? Sim, cada passo no meu celular, respondi. Minha voz estava calma, mas por dentro eu estava tremendo. Assinamos os papéis. Sara devolveu o passaporte. Ficou mais tranquila? Sim. Se precisar de qualquer coisa, pode vir sem demora. Obrigada, eu disse e saí. Era como se uma pedra tivesse saído do meu peito. O sol estava quente e até o ar parecia mais leve. Pela primeira vez em muito tempo, fiz algo que não era por obrigação, mas por respeito a mim mesma. Em casa, no meu antigo apartamento, arrumei algumas coisas. Tirei algumas camisas de José do armário e passei a palma da mão sobre elas. O cheiro quase não restava, mas a memória permanecia viva. Encontrei um álbum com fotos da infância de Rafael na mesa de cabeceira e abri. Ele, na primeira série, corte engraçado, mochila enorme. Um véu cobriu meus olhos. Fechei o álbum, guardei com cuidado. Helena chegou para o almoço com bolinhos quentes e um pote de pepinos em conserva. Como foi? Ela colocou a bolsa na mesa e já estava ligando a chaleira. Já dei entrada na revogação. Agora não fazem nada sem mim, eu disse. E a Sara prometeu que tudo passa por nós duas.
Isso é inteligente. Helena sentou ao lado. E você tem direito a uma parte. Com esse dinheiro pode comprar um cantinho tranquilo, um apartamento pequeno. Suspirei. Mas não quero perder Rafael e João. Mesmo depois daquela mensagem horrível, as palavras saíram sozinhas. Meu peito apertou. Helena me abraçou. Você é mãe dele, isso não se cancela, mas precisa estabelecer limites. Ele não pode te tratar assim. Nesse momento, a campainha tocou. Quem será? Helena foi até o corredor e engasgou. Vem ver. Havia sacolas no corredor, grandes e pequenas. Fórmula infantil, fraldas, os biscoitos favoritos de João, algumas vitaminas. Tinha um bilhete colado em cima. Mãe, não conseguimos achar as coisas do João. Por favor, fica com isso por enquanto. Te amo, Rafael. Me agachei e separei tudo, um por um. Uma mistura de ressentimento e ternura invadiu minha alma. Pelo menos pensou nisso de alguma forma. Mas te amo, depois daquela mensagem fria, soava vazio. Você vai ligar para ele? Helena perguntou. Ainda não. Balancei a cabeça. Vamos ver o que acontece a seguir. Passei uma noite longa me revirando na cama. A casa respirava o mesmo ar de sempre. Uma rachadura na moldura da janela assobiava em algum lugar. O vizinho de baixo estava tossindo. O relógio fazia uma batida abafada no corredor. Às 2 da manhã, o celular piscou. Uma mensagem de Patrícia. Uma foto. João com olhos vermelhos abraçando meu ursinho de pelúcia. Legenda. João sente saudades da vovó. Meu coração doeu. Meu dedo encontrou a resposta e parou. Se Rafael realmente cuidasse de mim, não teria mandado aquela mensagem sobre sobras. Não haveria um bilhete sobre o térreo mais perto da cozinha. Não haveria decisões silenciosas pelas minhas costas. Virei o celular com a tela para baixo. Vamos suportar isso, Natália, disse baixinho para si mesma. Não desista desta vez. Seu filho precisa aprender uma lição. Eu ainda não sabia que aquele telefonema pela manhã mudaria tudo. De manhã, decidi caminhar até o parque perto da antiga casa. Lá, José e eu adorávamos sentar num banco depois da caminhada. As árvores estavam mais altas, os caminhos eram os mesmos. Sentei no nosso banco, observando a água em silêncio. Dona Natália? Ouvi algo atrás de mim. Virei. Um homem esguio, cabelos grisalhos, óculos. Não reconheci de imediato. Professor Sérgio, de inglês da escola, colega de José. Exatamente. Ele sorriu e sentou perto. Ouvi dizer que você está morando com seu filho agora. O que a trouxe aqui? Vim visitar o lugar. Respondi de forma evasiva. Não queria revelar tudo de uma vez. Ele acenou, sem perguntar mais. Pegou o celular e me mostrou algumas fotos. Centro comunitário, exposição, coral, caligrafia. Eu lidero um clube de caligrafia, disse calorosamente. Na próxima semana haverá uma exposição no centro comunitário. Venha, vai fazer bem para sua alma. Quando exatamente? Perguntei. Fiquei surpresa com o quão animada minha voz ficou. Na quarta-feira. Vou te esperar. O celular tocou de repente. Rafael. Meu coração afundou. Mãe, a febre do João está em 39,5. Ele está chorando e chamando pela vovó. Demos antitérmico, não adianta. Por favor, venha. Sua voz embargou. Há quanto tempo? Desde ontem, perdidos a noite toda, já examinei a garganta, fiz ele beber água. Já estou indo. Rafael, prepara os documentos, plano de saúde. Vamos direto para o hospital infantil. Pedi desculpas ao professor Sérgio. Ele me entregou seu cartão. Se precisar, liga e aguenta firme. O táxi chegou rápido. A porta do apartamento estava escancarada. João com febre alta, rosto vermelho, olhos cheios de lágrimas. Vovó, dói. Ele estendeu as mãos para mim. Coloquei a palma na testa dele. Parecia um forno. Marcava 39,3. Peguei um curativo refrescante do kit de primeiros socorros, molhei uma toalha e limpei as mãos e os pés dele. Vão para o hospital agora, disse calmamente. Se vistam. Rafael, Patrícia, água,
lenços, documentos. O setor de pronto atendimento estava lotado como sempre. Fila de crianças chorando, pais nervosos. Esperamos quase 1 hora. João soluçava me abraçando. Cantei baixinho para ele sua canção favorita. Próximo. Finalmente chamaram. O médico examinou a garganta e os ouvidos. Mediu a temperatura. Amigdalite aguda, precisa de soro com antibiótico, disse com convicção. Vamos baixar a febre e monitorar. João, ao ver a agulha, chorou ainda mais. A enfermeira olhou severa. Pais seguram a criança. A avó fica perto. Rafael deu um passo à frente confuso e segurou o filho pelo braço. Patrícia pela mão. Apertei João contra mim e sussurrei. Respira, estou com você, meu querido. A agulha entrou. João gritou tão alto que meu coração se afastou. Abracei forte, acariciei suas costas, respirei junto com ele. Depois de 10 minutos, o choro cessou. As gotas escorriam pelo tubo. Eu as contava, assim como um dia contei as respirações quando ele ainda era bebê. Voltamos para casa tarde da noite. A febre tinha baixado. João adormeceu instantaneamente, agarrado a mim como um gatinho. Rafael e Patrícia ficaram perto da porta com ar de culpa. Descansem, eu disse baixinho, sem olhar. Vou ficar com João. A casa ficou em silêncio. Às 3 da manhã, eu estava sentada numa cadeira ao lado do berço, escrevendo para Helena. Estivemos no hospital. Soro. Ele está dormindo agora. A resposta veio rápido. Se precisar de ajuda, me avisa. Desligou o celular e ajeitei o cobertor em cima de João. Uma tábua do assoalho rangeu baixinho no corredor. Alguém bateu com cuidado na porta do quarto infantil. Olhei para cima. Rafael estava parado na porta com uma caneca de leite morno. Mãe, ele começou num sussurro. Obrigado por tudo. Coloca na mesa, respondi em voz baixa. Não acorda o João. Ficamos sentados na penumbra perto do berço. João respirava uniformemente. Rafael tinha olheiras e expressão confusa no rosto. Onde você esteve esses dias? Enlouquecemos, começou ele. No apartamento antigo, disse calmamente. Rafael, eu vi o aviso de demolição, vi a pasta com os documentos e a procuração com minha assinatura. Ele empalideceu. Mãe, deixa eu explicar. Você assinou por mim e ainda me mandou aquela mensagem sobre não desperdiçar as sobras da geladeira enquanto todos comemoravam sua promoção sem mim. E anotou que era conveniente? No térreo, mais perto da cozinha? Não elevei a voz, mas cada palavra era como uma lâmina. Rafael baixou os olhos, cerrou os punhos. Apertou a caneca com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ficou em silêncio por um longo momento. Depois sussurrou. Mãe, aquela mensagem, eu não pensei, estava com pressa, não quis. Não quis o quê? Me respeitar? Me incluir? Minha voz tremeu levemente. Rafael, eu sacrifiquei tudo por você. E você me manda comer sobras? Me trata como empregada? Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu disse para Patrícia que você ainda não ia concordar com os planos. Queria fazer o melhor. Queria te poupar do estresse. Que estresse? Respirei fundo. E só para você saber, eu já revoguei a procuração. Qualquer documento é comigo. Ele sentou na beirada da cadeira e esfregou as têmporas. Mãe, me desculpa. Eu sou o culpado. Por favor, não nos deixa. O João sem você... João é seu filho, interrompi suavemente. Você consegue lidar com isso. E sobre aquela mensagem, eu não sou alguém que cuida da geladeira da sua casa, Rafael. Eu sou sua mãe. Merecia estar naquela comemoração. Merecia ser consultada sobre minha própria casa. Eu sei. Sua voz era quase inaudível. Eu sei, mãe. Foi horrível. Eu fui horrível. Conversamos durante o dia. Dorme agora, amanhã conversamos com calma. Ele assentiu como um aluno e se levantou. Me desculpa, mãe. De verdade. Aquela mensagem, eu nunca deveria...
Rafael, segurei ele na porta. Não preciso de pena, preciso de respeito. E preciso que você entenda que sou uma pessoa, não uma funcionária. De manhã, João estava sem febre. Preparei uma omelete no vapor para ele e dei de comer com colher. Ele sorriu, olhando com olhos sonolentos. Patrícia saiu para a cozinha, pálida e com ar de culpa. Mãe, obrigada por ontem, ela murmurou. Acenei e não respondi. Rafael apareceu mais tarde com olheiras e sentou em frente a mim. Mãe, podemos conversar? Fale. Eu estava errado, ele suspirou. Sobretudo, aquela mensagem foi cruel. Te excluir do jantar foi cruel. A procuração foi ilegal. Mas vamos fazer isso sem escândalos em família. De quanto você precisa da indenização? Vamos resolver. A palavra quanto doeu. Coloquei a xícara na mesa. Rafael, você não está entendendo de novo. Eu não preciso da quantidade. Preciso que eu seja levada em consideração. Esta é a minha casa, o meu lugar, a minha vida. E preciso que você nunca mais me trate como empregada. Ele ficou em silêncio e desviou o olhar. Certo, mas quais são os seus planos? Manter-me informada sobre cada etapa e participar pessoalmente de todas as decisões, eu disse. Discutiremos o resto mais tarde. João tossiu no sofá. Fui imediatamente até ele. Rafael chegou por trás de mim e sussurrou com culpa. Mãe, não fica com raiva. Vamos resolver tudo. E sobre aquela mensagem, me perdoa. Foi a pior coisa que eu já fiz. Começa pela verdade, respondi. E com pedido de desculpas não em palavras, mas em atos. Ele engoliu em seco. Certo, nós três conversamos à noite. Durante o dia foi silêncio. Limpei tudo, lavei as camisetas de João, liguei para Helena e disse que estava tudo sob controle. Mais tarde, naquela noite, Rafael trouxe uma caixa de bolos. Patrícia voltou com uma sacola. Mãe, comprei seus biscoitos de castanha favoritos. Vamos sentar à mesa e conversar sobre isso com calma. Sua voz era calma, mas havia preocupação nos olhos. Sentamos. Rafael amassava o guardanapo na palma da mão. Mãe, conversamos. Estamos prontos para te dar uma parte, 1/3. O resto vai para o apartamento novo. Você fica com um quarto bem iluminado. Ele parou, engoliu em seco. Não no térreo, em qualquer lugar que você escolher. Olhei fixamente para frente. Patrícia fez uma careta. Foi uma sugestão estúpida dele. Mudamos de ideia completamente. E os documentos de demolição e avaliação? Perguntei. Quero ver tudo. Rafael acenou nervoso. Eu pego. Amanhã. Coloquei de lado o garfo, olhei para os dois. Mais uma vez. Os documentos só comigo. A decisão também é minha. Calculamos a participação de acordo com a lei, não com base no lucro. E eu não sou babá por padrão. 3 dias por semana vocês e João ficam sozinhos. Eu não desapareço, mas vivo a minha vida. E nunca mais me mandem mensagens como aquela sobre sobras. Rafael fechou os olhos. Nunca mais, mãe. Prometo. Patrícia apertou os lábios. Vamos tentar. O principal é a paz na família. Paz nunca está em silêncio, eu disse. Paz só está quando é honesto e quando há respeito. Depois do jantar, levei João para o quarto e coloquei na cama. Ouvi um sussurro de farfalhar na cozinha. Peguei um copo d'água e saí para o corredor. A porta do quarto estava entreaberta. As vozes estavam abafadas, mas audíveis. Precisamos convencer ela, sussurrou Patrícia. Senão não teremos dinheiro suficiente para a entrada. Diz para sua mãe que a gente não consegue lidar sem ela. Ou insinua que o João vai ver ela com menos frequência. Patrícia, não insiste, respondeu Rafael cansado. Chega, eu já fiz coisa demais. Aquela mensagem... Sua voz falhou. Foi nojento. Minha própria mãe. Como eu pude? Então esconde os planos do apartamento novo, ela retrucou. Não mostra ainda, é muito cedo. E sobre o térreo, o designer aconselhou para os idosos, por exemplo.
Não, disse Rafael com mais firmeza. Chega de esconder, chega de mentir. Eu errei feio, Patrícia. Você não viu o rosto dela quando falei daquela mensagem? Eu a tratei como nada. Congelei com água na mão. No meu peito parecia mais pesado, mas minhas mãos não tremiam mais. Voltei ao quarto infantil e ajeitei o cobertor de João. Fechei a porta silenciosamente. Meu celular estava no criado mudo. A tela piscou. Mensagem da Helena. Como você está? Digitei uma resposta, mas não enviei. Olhei para meu neto adormecido, para meus dedos, e de repente percebi qual era o próximo passo. Inevitável. Abri minhas anotações e escrevi uma frase. Amanhã consulta com o advogado. E só documentos na mesa. E naquele instante o corredor atrás da porta rangeu novamente. Alguém se aproximou cautelosamente do quarto infantil. Eu estava sentada na beirada da cama. João respirava normalmente. O assoalho perto da porta rangeu de novo. Rafael espiou cautelosamente pela fresta. Você está acordada? Sussurrou. Apontei para o neto. Vamos sair para o corredor. Na cozinha, ele serviu água e ficou parado com os ombros curvados. Mãe, não vamos brigar, estamos todos nervosos. Eu não vou brigar, disse baixinho. Eu ouvi tudo. Precisamos convencê-la. Escondam os planos. Deem uma dica sobre o João. Estava logo atrás da parede. Rafael já chega. Ele fechou os olhos e passou a mão no rosto. A Patrícia é nervosa, mas eu mesmo já me arrependo de tudo. Daquela mensagem, da procuração, de tudo. Estou confuso e com vergonha. Você não está confuso. Você estava com medo de que eu dissesse não e decidiu ficar sem mim, e me tratou como empregada no processo. Coloquei o copo no chão. Assim não haverá mais nada sem mim. Patrícia entrou na cozinha. Estava usando um roupão, cabelo preso de qualquer jeito. Eu ouvi, disse seca. Já que tudo está em cima da mesa, sejamos honestos. Precisamos da entrada. É vital. Se cada um puxar para o seu lado, todos vamos nos afogar. Patrícia, interrompeu Rafael. Chega! Ela se irritou. O quê? Roubamos alguma coisa? Queremos comprar uma casa para nossa família e um quarto decente para sua mãe. Quando uma pessoa, minha voz tremeu, recebe do próprio filho uma mensagem sobre não desperdiçar sobras enquanto todos comemoram sem ela, e depois descobre que seu lugar na nova casa é no térreo, mais perto da cozinha, para ser conveniente cozinhar. Isso não é um quarto decente, é humilhação. Rafael cobriu o rosto. Mãe, Minha garganta estava doendo. Me levantei. Chega por hoje. De manhã, advogado. Depois uma conversa sobre o caso com os documentos. Fui para o meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama, coração acelerado, têmporas latejando. Respira regular, disse para mim mesma. Com calma. Mas, de repente, senti como se um martelo tivesse atingido o lado direito da minha cabeça. Um clarão de luz branca, e minha mão direita, como a de outra pessoa, não obedecia. Tentei chamar. A língua estava presa. Os sons eram uma bagunça. Meio nadando, a porta se abriu de repente. Rafael, branco como giz. Mãe! Mãe! Ele se inclinou tremendo. Discou manualmente. Patrícia, ambulância, rápido! Mãe, aguenta! Por favor, me perdoa! Depois disso, apenas fragmentos. Sirene, corredor, maca, compressa fria na minha testa, vozes de alguém. Pressão arterial estável, lado direito, fraqueza, AVC leve, observação. Abri os olhos para a luz forte. O cheiro de remédio era intenso. Pico, pico, pico. Ombro direito como algodão, meus dedos mal se moviam. Paredes brancas ao redor, cama vizinha vazia. O céu lá fora estava cinza. Mãe, você consegue me ouvir? Rafael estava sentado ao meu lado com aparência abatida e barba por fazer. Olhos vermelhos e inchados. Água, sussurrei. Ele molhou a esponja e tocou meus lábios. O médico disse aos poucos, você nos assustou. Mãe, aquela mensagem, foi por minha causa. Tudo foi por minha causa.
Quanto tempo? 3 da tarde. Você dormiu quase o dia todo. Engoli. Os médicos disseram AVC leve. O lado direito está fraco, mas vai se recuperar se fizer exercícios. Acenei. As palavras saíam com dificuldade, mas minha mente estava clareando. João? Os pais da Patrícia. Rafael olhou para baixo. A Patrícia não pôde vir agora. Ela tem um relatório, mas vem depois. Virei para a janela. O céu cinzento estava baixo como uma tampa. A enfermeira mediu a pressão, ajustou o soro e saiu. O quarto ficou em silêncio novamente. Mãe, Rafael apertou os dedos da minha mão esquerda. Não fala sobre aquela noite agora. Tenho vergonha. Tenho tanta vergonha. Aquela mensagem. Como eu pude fazer isso com você? Ouvi minha voz falhar, mas me recompus. Aquilo não eram palavras no calor do momento. Era assim que você me via. Como alguém que cuida da geladeira. Ele baixou completamente a cabeça. Ficou em silêncio por um longo tempo e vi lágrimas caindo no lençol. Eu vou consertar tudo, finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. Só melhore, por favor. Eu fui um filho horrível, horrível. Fechei os olhos. Em algum lugar distante, uma janela se abriu, cheiro de umidade. Na minha memória, José, nossa casa, fotos de nós três rindo. E depois os sussurros de ontem. A mensagem fria. Uma dica sobre João. Quanto tempo vou ficar aqui? Perguntei quando pude falar novamente. O médico disse pelo menos 2 semanas de observação, depois reabilitação. Venho todos os dias. Mãe, todos os dias. E nunca mais vou te tratar assim. E o pagamento? Perguntou calmamente. Meu seguro é fraco. Ele fez uma careta. Mãe, não pensa nisso. Eu pago. Com o dinheiro da demolição, que aliás é seu também. Eu estava errado sobre tudo. Virei a cabeça e olhei no rosto dele. Ele ficou vermelho como um menino. Não é essa a questão. Vou dar um jeito. Só não agora. Bateram à porta. Professor Sérgio entrou na sala, impecável, jaqueta, com um buquê de cravos. Dona Natália! Ele sorriu, mas os olhos estavam marejados. Ouvi no nosso centro que você está no hospital. Vim apoiar. Não pude deixar de sorrir também. Obrigada. Como você descobriu? A Helena ligou. Todo o grupo está preocupado. Colocamos sua caligrafia no centro do suporte. Ele colocou as flores na mesa de cabeceira. Não se preocupe com as aulas. Sua saúde é o mais importante. Quanto à reabilitação, tenho uma boa especialista. A mulher é atenciosa e gentil. Vou te dar o contato dela. Rafael se levantou e estendeu a mão. Rafael, filho dela. Obrigado por vir. Eu não cuidei bem da minha mãe, mas vou mudar isso. Sua voz estava firme. Cuida da sua mãe, disse Sérgio. Ela é ouro. Ele sentou comigo cerca de 10 minutos, contou como preparam a exposição, como todos se reúnem à mesa com chá, como jovens voluntários prometeram trazer molduras. Recebi essa notícia simples, como se fosse o calor de um fogão. Voltarei, disse, e vou te enviar as informações de contato da terapeuta de reabilitação. Ele acenou para Rafael. Obrigada, sussurrei. Ele apertou minha mão e saiu silenciosamente. Rafael sentou novamente e olhou no celular. Vou comprar umas frutas. Você quer alguma coisa? Nada. Traz um pouco de água. Certo. Ele se levantou e ajeitou o cobertor. Serei rápido. E mãe, obrigado por não desistir de mim. Quando a porta se fechou atrás dele, o quarto ficou surdo. Olhei para os cravos, simples, mas tão familiares, e pensei, como é estranho. Pessoas que conheço há 2 semanas se lembram mais de mim do que meu próprio filho se lembrou. Mas talvez agora ele aprenda. A porta se abriu novamente, muito silenciosamente. Na fresta, uma mulher baixa, cabelos grisalhos, com uma garrafa térmica nas mãos, olhou para dentro. Dona Natália, sou eu, Fátima, sussurrou conspirando. A enfermeira não me deixa entrar, mas vou ficar só um minutinho. Trouxe sopa de galinha. Só não me entrega.
Sorri pela primeira vez em 24 horas. Entra depressa antes que o minuto termine. Cheirava a sopa de galinha e algo aconchegante, quentinho. Minha irmã me repreende, mas faço rapidinho, ela sussurrou. Colocou a garrafa térmica na mesa de cabeceira. Toma uns goles e depois coloca de volta debaixo do cobertor. A sopa estava deliciosa, como nos meus tempos de infância. Minha garganta melhorou. Onde está seu filho? Fátima olhou para trás. Por que sozinha? Ele foi pegar umas frutas, respondi. Ela insistiu. Quando eu estava doente, meu apartamento ficou assim. Todo mundo passa pela mesma coisa. Aguenta firme, Natália, e não fica em silêncio. Sorri com o canto dos lábios. Já aprendi. Da pior forma. A porta se abriu um pouco. Rafael apareceu com uma sacola. Viu Fátima e ficou surpreso. Olá. Ela sorriu sem jeito. Sou Fátima. Estamos todos no centro preocupados com a dona Natália. Você tem uma mãe maravilhosa. Espero que saiba disso agora. Rafael corou profundamente. Eu sei, e vou provar isso para ela todos os dias daqui para frente. Fátima acenou para mim e saiu deslizando pelo corredor como uma colegial. À noite, mudaram a alimentação dele para água e comprimidos. A enfermeira pediu a Rafael que fosse tomar um café. Ele voltou cabisbaixo. O quê? Perguntei. A Patrícia estava ligando. O João teve febre de novo. Ela está pedindo para eu ir. Sorri cansada. Vai, João é mais importante. Estou sob vigilância. Ele correu até a porta e depois voltou. Ajeitou meu travesseiro. Volto pela manhã, sem falta. Amanhã começou com uma rodada. A jovem terapeuta de reabilitação me ensinou a dobrar os dedos da mão direita, como se estivesse contando as contas de um terço. A cada movimento, parecia que estava subindo uma ladeira, mas o dedo obedecia um pouco melhor. Me esforcei tanto quanto na escola quando tirava nota boa em comportamento. Na hora do almoço, Rafael voltou com os olhos vermelhos, barba por fazer, sentou e adormeceu imediatamente sentado numa cadeira. Olhei para ele e pensei. Sim, um adulto, com emprego, com família. Mas ele está aprendendo. Aquela mensagem doeu, mas talvez tenha sido necessária para ele acordar. Depois do almoço, Sara saiu da subprefeitura com uma pequena cesta de frutas. Dona Natália, descobri que você está no hospital. Ela colocou as maçãs na mesa de cabeceira e baixou a voz. Queria dizer que seu filho veio ontem. Ele revogou aquela procuração. Pediu para que fosse anotado que todas as decisões são tomadas com sua participação, e as notificações são enviadas direto para a senhora. Ele estava muito emocionado, disse que tinha cometido erros terríveis com a senhora. Fiquei tão surpresa que até minha mão tremeu. Sério? Sim. E ele perguntou como proteger os direitos dos proprietários idosos. Aguenta firme. Obrigada, Sara. Respirei aliviada pela primeira vez naquele dia. Patrícia chegou à noite. Não estava sozinha, estava com João. O menino entrou correndo primeiro e se aconchegou à minha mão esquerda. Calma, raio de sol. Passei a palma pelos cabelos dele. Como está? Suas bochechas não estão quentes? Já estava normal. Patrícia estava envergonhada, segurando na porta. Havia hematomas em seus olhos. Mãe, melhoras. Pagaremos tudo se algo acontecer. Rafael está arrasado. Ele não para de chorar por causa daquela mensagem que mandou. Disse que nunca vai se perdoar. Acenei, mas em meu coração notei um tom mais suave. O gelo havia se quebrado, mas não derretido. Mais tarde, quando a ala se acalmou, Rafael sentou perto da janela e tirou meu antigo álbum da sacola. Ele folheou por um longo tempo, fungando. Em uma página brilhante da formatura da escola, vi ele enxugar uma lágrima com a manga. Depois ele leu em voz alta, como se falasse comigo. Mãe fez tudo por mim. E eu mandei ela comer sobras. Que filho eu sou? Fingi que estava dormindo, mas ouvi cada palavra. No 7º dia, me deram mais exercícios.
Já conseguia levantar um pouco o braço direito no travesseiro. Olhei para o entardecer. Professor Sérgio com uma fotografia do centro. Veja, ele desdobrou a foto. Sua caligrafia está bem no centro do estande. Todos se aproximam e observam. Dei risada pela primeira vez. É sério? Que bom. Ele ficou sério. Tem notícias. Fomos convidados para fazer caligrafia num lar de idosos anexo a uma clínica. Estão pedindo você como assistente, assim que ficar mais forte. Como assistente? Fiquei confusa. Você é a mais necessária. Então Rafael entrou na sala. Professor Sérgio estendeu a mão. Você tem uma mãe maravilhosa. Espero que saiba valorizar isso. Rafael acenou sério. Eu sei agora, senhor, e vou passar o resto da vida compensando. Sentou ao meu lado depois que Sérgio saiu. Mãe, quando você receber alta, vamos ter uma conversa séria. Sobre a casa, sobre dinheiro, sobre tudo e sobre respeito. Nunca mais vou te tratar como tratei. A pasta congelou entre nós como uma fina camada de gelo quando Patrícia entrou falando de um contrato que não se concretizou. Mas essa é outra parte da história. O que posso dizer agora é que aqueles dias no hospital me ensinaram algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo. Amor sem limites não é amor, é anulação. Respeito sem verdade não é respeito, é conveniência. E uma mensagem fria do próprio filho sobre não desperdiçar sobras pode ser o momento mais doloroso da vida de uma mãe, mas também pode ser o início da mudança. 68 anos não é o fim, é um novo começo. É quando você finalmente aprende a dizer não sem culpa, e sim sem medo. É quando você entende que ser mãe não significa desaparecer, mas estar presente de forma saudável. Rafael ainda tinha muito a aprender. Mas pela primeira vez, ele estava tentando de verdade. Aquela mensagem, por mais dolorosa que tenha sido, abriu os olhos dele. E os meus também. A história do apartamento novo, da indenização, dos limites que estabeleci e do lar de idosos onde encontrei não um exílio, mas uma liberdade. Tudo isso são capítulos que ainda vou viver e contar. Por enquanto, deixo essa lição. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. E nunca, jamais, aceite ser apenas a pessoa da geladeira no térreo, mais perto para cozinhar. Você é muito mais que isso. Você sempre foi. Mesmo quando seu próprio filho esquece disso, você não pode esquecer. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou. Foi a coragem da dona Natália? Foi quando o próprio filho mandou aquela mensagem cruel sobre as sobras? Ou foi o momento em que ela decidiu não ser mais invisível? Escreva aí embaixo, sua opinião é muito importante pra gente. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição agora para não perder as próximas histórias. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas. Fique bem e lembre-se, você sempre merece respeito, em qualquer idade, especialmente dos seus próprios filhos.